Oi, som. Oi. Certo. Agora que está a igreja já mais cheia, né? Quero desejar feliz sábado a todos. Dizer que é com muito prazer que eu estou aqui, né, na casa de Deus. Agora que os cultos voltaram, né? É muito bom, por mais que a gente não possa estar se abraçando, né? Assim, aquele abraço gostoso, aquele aperto de mão, que é bom demais. Mas a gente está aqui, né, adorando a Deus. Meu nome é Julianara, como já foi dito. Eu sou da igreja de Messejana. Atualmente eu acho que eu vou mudar para outra igreja, porque eu mudei de casa, né? Sou sim, itinerante. Mas eu agradeço a Deus por estar aqui, é um privilégio estar com os irmãos da igreja do aeroporto. E agora eu vou cantar um louvor que ele fala do amor de Deus, esse amor que nos alcança diariamente, esse amor que está à nossa disposição. E que nesse momento você não venha prestar atenção na minha voz, né? Porque às vezes a gente fica ali, ai, fulano, a voz dela, feia, é bonita. E a gente possa prestar atenção na letra, que ela é o que importa e que ela venha ao encontro do seu coração. Eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinha no silêncio. Você chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. Dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. No mundo aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas.
Sou forte pra lutar. Amém. Oi. Bom dia, amada igreja. É bom a gente se reencontrar, né? A gente mais do que nunca sente as palavras do Salmo, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui a gente se encontra para honrar e glorificar o nome de Deus e adorarmos juntos. Adorarmos o Senhor que tudo fez. Essas semanas nós temos aí dado uma atenção especial a esses momentos. Ao que nós temos para as nossas atividades. Quantos aqui já fizeram sua assinatura da lição da Escola Sabatina para o ano que vem? Se você não fez ainda, faça, homem de Deus. Não deixe de fazer, não. É alimento espiritual para 365 dias. A gente assinando a lição da Escola Sabatina, a gente vai revitalizar a nossa Escola Sabatina. A gente não vem, de vez em quando tem pouca gente, né? Está meio desanimado. Então vamos comprar logo a lição, vamos estudar todo mundo, e aí todo mundo vai vir para a Escola Sabatina para recapitular a lição. Viu? Então vamos, todo mundo com a sua lição. Já disse aqui, lição é igual escova de dente, não dá para ficar usando a do outro não, viu? Compre a sua. E é um investimento muito pequenininho para um benefício muito grande um ano todinho. Então, faça a sua assinatura da lição da Escola Sabatina e faça para todo mundo da sua casa, do pequenininho até o mais velho. Todo mundo com lição da Escola Sabatina, e isso vai nos ajudar a revitalizar a nossa Escola Sabatina. Nós vamos dar mais atenção e ter mais carinho pela Escola Sabatina ainda. Feito? Quem não fez ainda, essa semana, viu? Vamos fechar aí essa semana para ter a lição da Escola Sabatina para todo mundo. Nós estamos muito agradecidos. Sábado passado já foi apresentado aqui o Nicolas. Fica em pé, Nicolas, dá um tchauzinho aí para o pessoal. Nicolas é estudante de teologia e com essas mudanças do nosso mundo atual está fazendo aula online, né? Está por aqui na casa dos pais, Benjamin e Cibele, figuras marcantes da nossa história eclesiástica, bênção grande. E o Nicolas nesse período está por aqui na casa dos pais, e ele fez contato conosco para a gente poder abrir a igreja do aeroporto, para ele fazer a prática pastoral. A prática pastoral, a cada sábado, quando ele está no colégio, ele sai do colégio e vai a uma igreja para dar assistência a essa igreja, para já ir aprendendo a conviver com a igreja. Então ele pediu para a gente ter essa oportunidade. Para nós é um grande privilégio, Nicolas, muito obrigado. E nós vamos aí combinando os detalhes. O Nicolas então vai estar ajudando a igreja do aeroporto nesse período que ele passa por aqui, aos sábados, na sua prática pastoral. Então é um pastor do distrito e um pastor da igreja agora, viu? Um pastor do distrito e um pastor para a igreja, para a gente poder ser bem cuidado e Deus alimentar nosso coração a cada dia, tá certo? Eu quero que você ore. Essa semana você precisa orar por mim. Tá cortando, tá? Eu troco esse negócio. Ô Yuri, vou trocar aqui, viu, Yuri? Dá certo? Oi. Chegou. Essa semana nós tivemos aí fazendo alguns estudos de caso e nós resolvemos interditar a igreja da Serrinha.
Há 15 dias atrás, nós chegamos na igreja no sábado de manhã, e a igreja da Serrinha tinha soltado uma linha do teto, e essa linha caiu, quebrando uma parte do forro. E aí a gente foi estudar o histórico da igreja da Serrinha. A Serrinha, as paredes já vem cedendo há um bom tempo, elas estão abrindo. Se você olhar do lado de fora, você vai ver que as duas paredes da Serrinha tem uma barriga, e não é uma barriguinha pequena. O distanciamento dela da sua posição normal chegou agora, o arquiteto mediu essa semana, deu 30 centímetros de que ela já cedeu. Já deu 30 centímetros. Então está ficando um risco, porque cada vez que ela vai cedendo, ela vai ficando mais fraca, ou seja, o peso vai tendo ainda mais força para derrubar a parede, no caso. Então nós interditamos a igreja da Serrinha. Estamos agora correndo atrás dos meios e recursos para a gente construir um salão, cobrir pelo menos um salão lá atrás no terreno, e vamos ter que derrubar toda a igreja da Serrinha. Vamos derrubar o telhado e as duas paredes laterais. Se der para aproveitar, vai ser só a parede da frente, para a gente fazer uma fachada nova. Essa semana, conversando com os anciãos, eu disse assim: um pessimista agora diria assim: pronto, perdemos nossa igreja. O otimista vai dizer assim: vamos ganhar uma igreja nova. E eu prefiro ser otimista. Então nós vamos ganhar uma igreja nova na Serrinha. E eu tenho colocado meus sonhos nas mãos de Deus. O meu sonho, se você conhece a igreja da Serrinha, ela está na rua Japi, mas está do lado da avenida Bernardo Manuel. E meu sonho é virar a igreja para Bernardo Manuel. Já que eu vou ter que construir, tem umas lojinhas na calçada impedindo isso. Eu tenho que comprar aquelas lojinhas. Então você tem que me ajudar em oração, viu? Eu tenho que comprar aquelas lojinhas. E a hora que eu comprar aquelas lojinhas, eu vou quebrá-la, ela não vai servir de nada. Mas eu vou poder virar a igreja para Bernardo Manuel. Já pensou? E vou colocar uma placa bem grande lá no teto da igreja. Sabe por quê? Porque quem estiver chegando de avião já vai ver: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas aí eu preciso da sua oração. Eu vou precisar de muito dinheiro, viu? E aí você tem que orar para o Pai Eterno abençoar esse projeto, para a gente poder seguir em frente nesse sonho. Então olha aí, se a gente tiver alguma limitação, a gente vai reconstruir a igreja no lugar que ela está. Mas se tudo der certo, se o sonho for também sonho de Deus, for o melhor para a igreja, nós vamos conseguir comprar a lojinha, vamos quebrar aquilo tudo, vamos virar a igreja para Bernardo Manuel, e vamos fazer um templo novo e bonito ali, para a honra e glória de Deus. Que os trabalhos se multipliquem, mas que as bênçãos também se multipliquem, e que a gente possa encontrar força em Deus para a gente seguir em frente. Então, conto com as suas orações. Igreja da Serrinha, viu? Na rua Japi 391. A gente precisa reconstruir aquela igreja. E nós precisamos aí das ajudas em oração, para que Deus abra as janelas do céu e derrame bênção sobre esse projeto, para a gente seguir em frente. Vamos estudar a palavra? Deus tem nos falado de diversas formas e tem nos enchido o coração com a certeza da sua presença. Deus tem sido bondoso e misericordioso conosco a cada dia. Deus tem demonstrado o seu amor para conosco em cada atitude, em cada amanhecer da nossa vida. E Ele vai mostrando, vai nos dando conhecer mais e melhor o seu amor em cada experiência que Ele nos dá na nossa vida. E isso deve abrir nossos olhos para que a gente consiga contemplar quem é Deus e como Ele tem cuidado de nós. E é por isso que eu gosto de repetir: Deus é bom, e é bom o tempo todo.
Não é só de vez em quando, não. Ele é bom e é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. E isso enche nosso coração de alegria, e Ele tenta demonstrar isso na nossa experiência e quando vamos estudando a Sua palavra. O sermão de hoje tem me enchido o coração de alegria por causa das boas experiências que o Senhor tem nos dado na vida. E eu gostaria que você hoje saísse daqui com muito mais certeza ainda que Deus lhe ama e que Ele está cuidando de você todo o tempo da sua vida. E o nosso estudo de hoje vai caminhar por 3 capítulos da Bíblia. No Evangelho de Mateus, começando no capítulo 5, nós vamos estudar até o capítulo 7. Essa parte da Bíblia é o registro dos sermões de Jesus, falando sobre coisas do reino dos céus. Mas não é falando simplesmente sobre teologia. Ele está falando sobre uma teologia prática, sobre como você precisa viver, sobre qual o rumo da vida daquele que aceita o reino dos céus na sua vida. Como é que isso vai afetar as suas decisões? Como é que isso vai afetar o seu trabalho, os seus estudos, sua família? Como é que o reino dos céus passa a fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia? Essa experiência que o céu nos oferece é uma experiência que precisa afetar a nossa história de vida. Se o reino dos céus não está fazendo diferença no seu dia a dia, o reino dos céus não está cumprindo o seu papel na sua vida. Se ele não mudou seu jeito de ser, se ele não mudou sua forma de se relacionar com sua família, com as outras pessoas, se o reino dos céus não mudou a forma de você negociar, se o reino dos céus não mudou sua forma de agir e de pensar, ele não está cumprindo o seu propósito na sua vida. O reino dos céus precisa afetar aquilo que nós praticamos nos dias de vida que o Senhor nos concede. E é exatamente sobre isso que Jesus vai tratar. Abra bem os ouvidos aí, para a gente poder descobrir mais coisas do que Deus quer, de como Ele planeja a nossa vida e como Ele nos ensina os caminhos de prática para a nossa vida. Nesses ensinamentos de Jesus, Ele vai falar sobre muitas coisas, muitas. Ele vai falar sobre as bem-aventuranças, vai falar sobre sal, sobre luz. Jesus vai falar sobre amor ao próximo, Ele vai falar sobre ansiedade da vida, e Ele vai encerrar falando sobre a nossa condição diante do reino dos céus. Mas em todas estas colocações de Jesus, uma figura aparece repetidas vezes, e foi isso que me chamou a atenção. Do capítulo 5 ao capítulo 7, nos ensinamentos de Jesus tem uma figura que se repete várias vezes para nos ensinar como o reino dos céus vai fazer parte da nossa vida. Quer saber qual é ela? Capítulo 5, verso 16. Quando Jesus fala sobre nossa missão, sobre nosso desejo de falar, de iluminar o mundo, de ser luz do mundo, Ele coloca essa condição dentro de uma figura muito especial para o nosso aprendizado no reino dos céus. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? O vosso Pai que está nos céus. Na verdade, nas bem-aventuranças, Jesus já havia colocado essa ilustração desde o
de vista do direito que temos de ser filhos de Deus. Mas agora, quando ele fala sobre ser luz do mundo, ele aponta para a realidade que as boas obras operadas em nossa vida, pelo poder de Deus, vai nos levar a demonstrar diante do mundo a glória de Deus, para que os outros glorifiquem a Deus o Pai, nosso Pai. Eles vão ver as boas obras em nossa vida, e essa relação abre a perspectiva de que Deus, na obra do Evangelho em nossa vida, Ele quer ocupar o lugar de nosso Pai. Deus quer ocupar o lugar de nosso Pai, seu Pai. Esse Pai que oferece você força e poder desde o céu, para que você possa praticar boas obras, e que essas boas obras glorifiquem a Deus diante do mundo. Deus é Pai. E um filho, ele se torna cada dia mais semelhante a seu pai, né? Ele, quando nasce um menino, a gente diz assim, a cara do pai. Aí o pai fica como? Menino, a gente diz assim, a cara do pai, ó, eita, olha, fulano parece com o pai. Eu chego, eu quase não vou à cidade dos meus pais, mas quando eu chego lá, eles dizem, chegou o filho do seu Luiz. Não tem, dizem que o pessoal diz assim, é cuspido. É a mesma coisa que vê. É seu Luiz todinho, falta um buchozinho que ele tem assim. Não tem, o buchinho dele é maior. Mas está lá. E eu espero que Deus me dê a energia do meu pai por toda a vida, viu? 75 anos completou em julho. Minha mãe disse, André, seu pai atropelou um motoqueiro essa semana. Que não é o motoqueiro que atropela ele, não. É ele que atropela o motoqueiro de bicicleta, viu? Aí caiu, quebrou uma costela. Aí minha mãe disse assim, a gente levantou no outro dia, né? Já tinha ido no médico, tinha passado os remédios. No outro dia a gente levantou, tomou o café, deu uma bobeirinha aqui, não viu o seu Luiz, procurou, está no mundo, já foi. Tá de novo na bicicleta dele, andando para lá e quer trabalhar. E aí eu falei com ele hoje, né? Comprou um celular novo essa semana. Aí ligou para mim ontem à noite. Aí disse assim, não está doendo, André? Eu estou duvidando do médico, eu acho que não quebrou a costela não. Eu peguei uma marreta de 10 quilos e quebrei um piso todinho para ver se doía e não doeu. Eu digo, pai, tá certo, pai, se cuide, viu? Mas eu peço a Deus que Deus me dê essa energia, né? E assim a gente vá cumprindo a obra que o Senhor nos deu neste mundo. Mas um pai fica muito feliz quando dizem que seu filho parece com ele. E um filho deve se alegrar também quando diz assim, você parece com seu pai. Na relação de filho e pai com Deus, tudo que eu almejo é dizerem assim, você parece com seu pai, né? Eu fico imaginando a vida de Eliseu, quando ele passava lá e a mulher diz assim, ali vai um homem de Deus. Era o mesmo que dizer, vai ali um filho de Deus. O que ela estava dizendo? Esse homem aí parece com quem? Com Deus, com o pai dele. Esta relação, ela amplia os efeitos do Evangelho na nossa vida. Somente conhecer, somente entender os princípios do reino dos céus não nos concedem o poder que precisamos para praticar. Os princípios do reino dos céus na vida prática de alguém não são questão de um aprendizado, elas são questão de uma relação entre um pai e um filho. É quando nós descobrimos ou quando nós desfrutamos deste relacionamento que Deus se propõe ter na nossa vida, que nós vamos experimentar a força do céu agindo em nós, para que nós possamos praticar os princípios do reino dos céus. Ah, por que está tão difícil ser obediente à palavra de Deus?
Por que está tão difícil seguir nos caminhos do Senhor? Porque eu não estou desfrutando da relação entre pai e filho. Eu não estou desfrutando dessa relação que vai colocar em minhas boas obras, que por sua influência vão glorificar a Deus quando os outros verem. A prática do Evangelho não é fruto apenas de um conhecimento, de um entendimento do que se deve fazer. Ela é fruto de uma relação que Deus exemplifica dizendo assim: vocês, a partir do momento que aceitaram o Evangelho, passaram a ser filhos de Deus, filhos do grande e poderoso Deus. Como aconteceu isso? Foi de forma natural? Não, foi de forma sobrenatural. Já expliquei para vocês o meu encantamento com o modo como nós nos tornamos filhos de Deus. Na cruz, ao derramar o seu sangue, Jesus Cristo nos fez todos irmãos dele e filhos do Pai. Seu poder, o mais poderoso símbolo do Evangelho, é o que nos une nessa família divina e nos coloca na condição de apresentarmos diante dele como filhos que confiam no Pai e que anseiam cada dia viver perto dele. É por isso que você vai acompanhar comigo o Evangelho de Mateus, ao registrar as palavras de Jesus, falando sobre a prática do Evangelho. Ele usa repetidas vezes a ilustração: Deus é Pai e você é filho, filho de Deus. Quer praticar aquilo que o Evangelho aponta para a sua vida? Desfrute da relação que o céu lhe oferece. Você é filho de Deus, e o seu Pai já diz para você que os seus ouvidos não estão tapados, nem o seu braço encolhido, para que ele não possa atender às necessidades daqueles que são seus filhos. Quer ver mais? Você vira a página aí, pelo menos na minha vira a página, e Deus vai fazer um apelo para nós dentro dessa relação de pai e filho. Apelo profundo e pesado que ele faz para o nosso coração. Capítulo 5, verso 48, o último verso. Capítulo 5, verso 48, o último verso do capítulo 5, diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A relação entre pai e filho deve nos levar a essa ansiedade pelo desejo de nos tornarmos como nosso Pai. E Jesus Cristo faz esse apelo, um apelo para que nós sejamos como nosso Pai. Como é que o mundo vai reconhecer Deus em nós se nós não parecermos com Ele? Se nós não nos tornamos semelhantes a Deus, como é que o mundo vai nos reconhecer, vai reconhecer Deus em nós? É por isso que Jesus Cristo faz esse apelo tão profundo: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Como é que eu vou alcançar tão elevado propósito? Como é que eu vou atender tão grande apelo? Ser perfeito como Deus é? Sim, você vai entender esta perfeição de Deus que passa a atuar em sua vida dentro da relação de quê? De pai e filho. Pai que cuida e ajuda o filho na necessidade, que ampara-o naquilo que ele precisa para que ele possa continuar. E essa perfeição que Jesus pede de nós, ele pede dentro de um contexto. Se você ler aí os versos anteriores ao 48, no capítulo 5, o contexto do pedido de Jesus, do apelo que ele faz, é amor ao próximo.
Quando Jesus faz esse apelo, ele está falando baseado em suas palavras que apontam o amor ao próximo como uma necessidade da nossa vida. E é nessa condição que o céu pede que nós sejamos perfeitos como o Pai. Se você olhar bem a história, o que é mais precioso para o céu aqui nessa terra? O que tem de mais valioso aqui nessa terra? Por que Deus dá tanta atenção, segundo a história da Bíblia, a revelação que Deus tem para nós, por que Ele dá tanta atenção e oferece tanto cuidado e tanta ajuda aqui a esse planeta? O que tanto importa para Deus aqui na terra? O homem. Para que Ele criou céu, terra e mar? Criou para o homem. Quem Ele veio salvar em Jesus Cristo quando o homem pecou? O homem. E quem que Ele promete que um dia vai vir nas nuvens dos céus, na pessoa de Jesus Cristo, para recolher aqueles que Ele tem tanto amado? A história, o caso de amor de Deus com a terra, tem um motivo muito especial. Se chama ser humano. E o amor de Deus está voltado para a terra, numa condição muito especial, não por causa das plantas, não é por causa do meio ambiente, não é por causa da geografia que temos, não é por causa da quantidade de água que a gente tem no nosso planeta. O amor de Deus está voltado para esta terra por causa do ser humano, a quem Ele chama de filho, a quem Ele deu a condição de serem chamados de filhos de Deus. E é nessa condição que Ele quer que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Que condição, pastor? Na condição de amar o semelhante. Não é bom quando a gente escuta essas coisas, né? Ah, Deus ama você. Deus está cuidando de você. Não se preocupe não, Deus vai abrir uma porta e vai dar certo. Não é bom quando a gente sente que Deus está cuidando da gente? Não é bom escutar Deus é seu Pai? Você é filho de Deus, não é bom? Mas isso não é verdade só em relação a gente. Isso é verdade em relação a todo mundo que está perto da gente. E pense aqui comigo. Tem uns que é muito fácil de amar. Tem uns que é muito fácil. Parece que a gente, se encontrou um dia desse e parece que a vida toda a gente esteve junto, batalhando e lutando, e está disposto a ajudar em qualquer hora. Mas tem uns que é difícil. Tem uns que é mais complicado amar. Aí entra o apelo de Jesus: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Porque quando Deus olhou para a terra, Ele amou a quantos? Todos. Ele não fez acepção nem separação. Ele amou a todos. Quando Jesus andou entre nós, alguns que provavelmente a gente rejeitaria, Ele fez o quê? Acolheu. E eles se demonstraram grandes instrumentos na mão de Deus. Filhos de Deus, olhe com cuidado aqueles que estão ao seu lado. O convite de Deus para que você seja perfeito como o seu Pai, sendo você filho de Deus, é que você ame o seu semelhante, ame o ser humano como Deus, seu Pai, ama. E sabe quando é que a gente sente isso? Quando a gente sente o amor de Deus na nossa vida. Aí eu digo, Deus me ama. É verdade, Deus me ama e tem me cuidado de uma maneira muito especial. Mas do jeito que Ele me ama, Ele ama o meu semelhante também. Eu
eu digo que eu tenho um problema. Alguns dizem assim: mas pastor, o senhor parece ser uma pessoa tão calma, tão tranquila. Aí eu digo para eles: a pior pessoa para você ver nervoso é a pessoa que está sempre calmo, viu? O dia que ele ficar nervoso, sai da frente. Mas eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades. Eu me irrito no trânsito, gente. No trânsito, se o cara andar devagar, eu quero que ele anda depressa. Pense num caba zangado. Aí eu fico zangado com o cara que está na frente, está andando devagar. Aí de uns dias para cá eu tenho pensado assim: André, você não gosta de ser filho de Deus? Eu digo: gosto, Senhor, eu gosto. Aí, olha para o carro que está na frente, André. Olha, quem está dirigindo aí é um filho de Deus. Eu digo: Senhor, então eu tenho que ter paciência com ele, né? Aí eu tenho que baixar minha bola e respeitar o Filho de Deus que está indo na minha frente. A gente precisa ter essa noção para a gente poder compreender o pedido de Jesus para nós, para que a gente ame como Deus ama, para que a gente possa oferecer ao ser humano as oportunidades que Deus tem oferecido para nós. Deus usou alguém para alcançar meu coração. Então Ele precisa me usar para alcançar o coração de alguém. E isso vai acontecer se eu conseguir representar meu Pai, se eu conseguir colocar em prática aquilo que o meu Pai tem feito desde a fundação do mundo em favor da humanidade. E tudo que Ele fez em favor da humanidade desde o princípio foi amar essa humanidade. Todos. E eu às vezes me irrito com um cara que anda devagar. Já pensou? Eu sou ruim mesmo. Mas Deus pacientemente está trabalhando comigo, para que eu entenda quem é meu Pai e para entender que o outro também é filho de Deus. Então eu tenho que ter paciência com ele. E é nesse contexto que ele diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Como é que eu vou me relacionar com esse Deus? Como é que eu vou conviver com Ele? Capítulo 6, Jesus vai ensinar a orar. Como é que você fala com Deus? Como é a disposição que tem que acontecer para que eu possa usufruir do privilégio da oração? Capítulo 6, o verso 6, 7 e 8. Olha aí, ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está nos céus, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Como é que você vai conviver com esse Pai? Como é que você vai se relacionar? Você tem a liberdade de marcar uma audiência particular com Ele na hora que você quiser. Entra lá no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus, com o teu Pai. Fala com Ele, pede para Ele, conversa com Ele. E a descrição que Ellen White faz é linda. Fala com Deus como a um amigo, abre o seu coração. Uma relação que precisa de comunicação, uma relação que vai desenvolver as nossas vontades, as nossas decisões, vai desenvolver a prática do Evangelho na nossa vida, mas é uma relação, não é um simples assentimento mental, um simples conhecimento que vai me levar à prática. A prática vem pela relação que eu tenho com Deus. Ao eu desfrutar dessa relação de pai e filho, o Evangelho se torna prático na minha vida. O Evangelho se torna real. E eu começo a ficar cada dia mais parecido com meu Pai. Mas eu preciso conviver com Ele.
Se você tem um pai e vive longe do pai, se você não convive com o pai, como é que você vai se tornar parecido com o pai? Pode ser até a aparência. Mas como você vai ser semelhante ao pai se você não convive com ele? E o pai usa na revelação da Bíblia os atributos de pai para falar sobre as nossas necessidades. Ele diz assim: o pai sabe o que você precisa antes que você peça. Não é assim? O pai não sabe? Só de olhar para o zoinho do filho assim, de eita, vai pedir. Ele vai pedir. Eu já vou preparar aqui que ele vai pedir. Já sei que ele vai pedir. Pai conhece o filho. Ele sabe, né, as necessidades do filho. Filho, quando senta à mesa, está preocupado se tem comida ou se não tem? Tá não. Às vezes até antes da hora já está dizendo, estou com fome. Por quê? Porque ele sabe que tem um pai que provê. E qual a nossa relação com Deus como nosso pai? Nós recorremos a Ele? Estamos buscando a Ele? Quando Jesus vai ensinar o Pai Nosso, Ele diz que tem que começar como? Essa conversa. Quando Ele vai ensinar a oração para os discípulos, Ele diz que começa como? Pai Nosso. Ele ensina dizendo que temos que começar conversando com Deus como Pai. E aí Ele divide o Pai com a gente. Ele nem é ciumento, né? Graças a Deus. Ele diz assim: o Pai é nosso. Pode ir à presença dEle, pode se apresentar, pode conversar com Ele. E o desenrolar da oração, se você reparar, vai passar por atribuições de pai. Quem é o provedor da casa, costumeiramente? O pai. Tem até mãe que assume. Mas quando assume, a gente dá até um apelido, né? Não é mãe, mas é pai. Por quê? Porque as provisões estão relacionadas com a figura paterna. E Jesus usa essa figura dizendo assim: não vai faltar o pão de cada dia, pede a Ele. Quando você se sentar à mesa, lá vai ter o pão, Ele vai prover cada dia. Esta relação de pai e filho não pode faltar na nossa experiência cristã. E é por isso que várias vezes, em vários assuntos, o Evangelho registra as palavras do próprio Jesus dizendo assim: nessa caminhada você tem que experimentar o que é ser filho de Deus. Você precisa experimentar o que é ser parecido com seu pai. É por uma relação, é por uma vivência, é por conversar com Ele, é por depender dEle, é por pedir a Ele, é por sentir que Ele lhe dá o fôlego de vida e prover o pão de cada dia, que você vai experimentar o que é ser cristão. Assim, Jesus diz que a gente precisa aprender com nosso Pai. E Ele diz que tem uma coisa que a gente vai aprender com o Pai. No finalzinho da oração do Pai Nosso, Ele vai falar sobre perdoar. E às vezes o coraçãozinho da gente tem dificuldade de perdoar, né? Aí diz assim: aprenda com o Pai. Andrezinho estava assistindo um desenhozinho hoje de manhã, passando a crucificação de Cristo. E aí mostra lá Jesus na cruz e dizendo assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A gente não perdoa, a gente não sente dificuldade de perdoar quem comete uma falhazinha, né? um deslize com a gente. A gente só vai ter dificuldade de perdoar quando o negócio for cabeludo, quando for feio, né? E é nessas horas que a gente precisa aprender com o Pai. Tem gente que diz assim, ou eu mesmo já me peguei usando essa desculpa: não, mas isso aí que ele fez é grave demais. Mas se não fosse grave, que necessidade haveria de um perdão? Se não fosse grave, por que a gente iria sofrer com isso? Então, é na hora que for grave
que o céu está dizendo assim: se você perdoar as falhas do seu ofensor, você também será perdoado. Mas se você não souber perdoar as ofensas dos outros, você também não será perdoado. A gente precisa perdoar como pai. E quando a Bíblia fala dessa relação, desse aprendizado em nossa vida, ela fala dentro da relação de pai e filho. Ela usa a expressão de que nós precisamos ser semelhantes ao pai. É dentro dessa relação que esses assuntos são apresentados. Como é que você vai viver? Vai viver como filho de Deus, tendo Deus como pai. E isso vai transformar a sua realidade de vida. E isso vai transformar a sua prática do cristianismo. No capítulo 6 ainda, Jesus fala sobre ansiedade. Parece que é a moda do momento, né? Todo mundo está ansioso. E quanto mais coisa tiver para fazer, parece que melhor eu sou. Mais importante eu sou. Quanto mais coisa eu tiver. Se eu tiver pouca coisa para fazer, parece que eu sou pouco importante. Ansiedade. Ansioso pelas coisas que preciso. E só com a sabedoria do céu para falar de coisas tão atuais, há tanto tempo atrás, ou então as necessidades continuam a mesma, né? Jesus diz assim: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou de vestir. Olha só, necessidades básicas Jesus vai abordar na nossa ansiedade. Ele disse: não fique ansioso sobre essas coisas. Aí ele ilustra ainda. Ele diz assim: já viu o passarinho? Já viu o passarinho plantando? Fazendo fazenda? Cultivando alguma coisa? Não. Mas nenhum deles fica sem alimento. Já viu um passarinho morto de fome por aí? Olha a ilustração de Jesus. Já viu um passarinho morto de fome aí pelo meio da rua? Não viu. É difícil até ver o passarinho morto. A Rita está rindo aqui porque a gente brinca que ela conseguiu um fato inédito uns dias atrás. A gente vê os pombinhos aí pelo meio da rua, né? Aí pombinho é bicho esperto, né? Pássaro é bicho esperto. A gente vai chegando perto dele, ele parece até que a gente vai atropelar o bicho, mas esse dia ela conseguiu atropelar um pombo. Eu digo: mulher, tu conseguiu um negócio de outro mundo. Ninguém, ou foi o pombo que te atropelou, né? Foi o pombo que atropelou o carro. Mas assim, a gente não vê um passarinho aí, né? Dificilmente, ou quando alguém mata, ou algum problema acontece que ele morre. Mas ver um passarinho morto de fome não tem. Ele diz assim: ó, você já viu um passarinho plantar para ele comer? Não viu. Aí ele disse: mas tem mais. Você já viu uma flor fazer roupa para se vestir? Já viu? Mas contudo, nem Salomão, que era rei, não se vestiu como elas. Não faltou roupa para as flores até hoje. Aí dentro desse quadro ele vai de novo falar sobre pai e filho. No final do capítulo 6, o verso 32 e 33. Pai e filho, lembra que aqui o assunto é a relação de pai e filho dentro da prática do cristianismo. Verso 32 diz assim: porque os gentios, ele já tinha falado de gentio lá na oração, né? Agora ele fala de gentio. Quem era gentio? Aquele que não considera a Deus como pai. Ele adora outras coisas, ele considera outras coisas Deus, como seu Deus, mas ele não tem a Deus como seu pai. Então é esse que foge dessa relação. Jesus coloca aqui como sendo aquele que a gente não deve imitar. Ele diz: aquele que não considera como pai, você não deve fazer como ele. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste
sabe que necessitais de todas elas. E aí o 33 encerra dizendo como? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão. É assim? É assim que diz? Há uma palavra forte aí. Ele não diz estas coisas, ele diz todas as coisas vos serão acrescentadas. Dentro dessa relação de pai e filho, ele está prometendo que ele vai acrescentar à nossa vida tudo aquilo que é de nossa necessidade. Ele vai dar o que comer, o que vestir, o que beber, ele vai dar todas as coisas, mas é dentro dessa relação de pai e filho. E ele até aconselha dizendo: não seja como um gentio que desconsidera que Deus é seu pai, que não tem essa consideração. Não seja como eles, faça diferente deles. E então o conselho que Jesus dá, mais um apelo que ele faz é: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas parece que nessa relação Jesus sentiu que o pessoal ainda estava duvidando que Deus queria dar boa coisa para os seus filhos. Aí o capítulo 7 ele começa com esse assunto. Ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aí parece que o pessoal não entendeu direito. Olha aqui que ele diz, olha, capítulo 7, o verso 11. Olha só a ilustração que Jesus vai fazer para o povo, para ver se o povo entende que Deus é Pai. Ele diz assim: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele diz assim: tu tem um Pai no céu, e Deus é Pai, não é padrasto não, como diz o povo por aí, né? Quando quer dizer que alguém cuida bem direitinho, diz assim: é Pai, não é padrasto não. Jesus estava dizendo para aquele povo, e o povo parece que não entendia, e parece que o tempo passa e a gente continua ainda batendo cabeça sem entender, porque o Senhor Jesus Cristo olha para nós e diz assim: olha, vocês que são maus, né, que tem a sementinha do pecado no coração, não querem dar boa coisa para os filhos? Se o filho disser que quer um negócio, a gente faz das tripas coração, mas quer dar, não é assim? Às vezes ele nem pediu ainda, a gente já quer dar, a gente já quer fazer. Pai é bicho besta, né? A gente quer agradar o filho, a gente quer cuidar do filho, porque nós sentimos a responsabilidade de prover as coisas para os filhos. Aí Jesus olha e diz assim: vocês que têm maldade no coração, querem dar boas coisas para os seus filhos, não querem? Muito mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aí Jesus ainda usa outra ilustração, dizendo assim: qual pai que o filho lhe pedindo pão vai dar uma cobra para ele? Qual? Difícil imaginar um que dê. Aí ele diz a ilustração falando sobre o cuidado de Deus que tem para com cada um de nós. Deus é Pai, Ele tem interesse em nos abençoar. A descrição do Espírito de Profecia diz que Deus está mais interessado em nos abençoar do que nós de recebermos bênçãos. A gente é que precisa, e a gente não tem o interesse de receber. Já pensou? É igual aquele filho que a gente às vezes diz assim, né? Mas que filho ingrato, né? Mas que menino mal agradecido, né?
aí a gente às vezes não olha para a nossa relação com Deus, porque Deus está interessado em nos abençoar, e se olharmos direitinho, Jesus até destaca no capítulo 5 ainda, que Deus, o Pai, faz nascer o sol sobre bons e maus, faz chover sobre ruim e bom, sobre todos. Deus cuida, Deus ampara e Deus protege, como sendo Pai de cada um de nós. Como é que nós vamos viver essa realidade então diante do nosso Deus? Como vamos responder a esse convite, a esse desejo de uma relação profunda e íntima que Deus tem para conosco? Olha o último verso, capítulo 7, agora no verso 21. Capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus já havia afirmado e reafirmado várias vezes que o Pai dele é nosso Pai. Agora ele diz assim, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Viver, praticar. Disse no começo e gostaria de repetir. Se o Evangelho não tem afetado o seu modo de vida, o Evangelho não está cumprindo o papel que ele tem para a sua vida. O Evangelho precisa mudar nosso jeito de ser, nossa forma de expressar. O Evangelho precisa operar transformação na nossa vida. Precisa mudar nossos caminhos, precisa mudar nossas decisões, precisa nos orientar por um novo caminho. E não podem ser os caminhos que o mundo está seguindo, que os gentios estão praticando. Nós temos a Deus por Pai. Nós temos este privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então, essa relação precisa mudar nossa vida. Não é só dizer Senhor, Senhor, mas é fazer a vontade do Pai. Deus é Pai, e eu gosto dessa expressão. Eu acho essa expressão uma expressão muito bonita. Deus é Pai. E muito mais ela fica bonita quando eu me aproprio dela, eu digo, Deus é meu Pai. E ela fica muito mais bonita quando a gente vê o anseio do coração de Deus em que seus filhos sejam parecidos com Ele. Eu sei, é muito longe até da gente entender a grandeza de Deus. É muito distante. Minha cabecinha às vezes entra em parafuso. Mas há uma relação muito bonita que Deus quer viver com a gente. A relação de que Ele é Pai, está cuidando, está provendo, desde o início. Ele é o Senhor, está no controle de todas as coisas. E Ele quer viver junto com você. Afinal de contas, toda essa história que a gente conta várias vezes, de mandar Jesus aqui na terra e tudo, é para um dia Ele se encontrar pessoalmente com você. É para isso. O final da história, o caminho que nós estamos traçando, é um caminho para o encontro com o Pai. Não é outro, não tem outro. O objetivo é esse. É para a gente viver junto, e essa relação precisa ser vivida e desfrutada agora. Ela precisa moldar as práticas da nossa vida. O meu olhar para o meu semelhante, a minha ansiedade para com a vida, a minha forma de orar e de separar tempo para Deus. Esta relação precisa moldar esse meu jeito. Deus é Pai, Deus é meu Pai. Ele proveu as necessidades da minha vida até hoje, me segurou, e Ele quer continuar fazendo isso na vida de cada um de nós.
Essa relação precisa se aprofundar, e para se aprofundar, a gente precisa estar pertinho, e essa relação que vai nos levar a uma santificação, e essa santificação vai nos tornar cada dia mais parecidos com o nosso Pai. A gente tem que estar assim com Ele, ó. Às vezes a gente quer andar com Ele meio de longe, né? Mas a nossa relação com Deus precisa ser bem pertinho. É essa relação de pai e filho, que vai nos dar aquela experiência de cristianismo que a gente espera, que vai nos levar a uma condição de confiança, de dependência, uma confiança tal que nos aproxima de Deus, que não vamos ver cabimento viver sem Ele. Essa experiência precisa se desenvolver, e eu e você estamos nessa jornada, já aceitamos Deus como Pai. É possível que a gente não esteja vivendo tudo aquilo que essa relação tem para nós, e a gente até tem fraquejado, errado, tem se cansado no meio do caminho, mas o propósito não mudou não. O propósito é viver como filho de Deus, e a grande alegria de Deus é olhar para a terra e dizer: aquele ali é meu filho. Aquele ali está cada dia mais parecido comigo. Daqui uns dias vão olhar para ele e vão dizer assim: está a cara do Pai. Está a cara do Pai. E a gente vai ter a alegria de testemunhar do que Deus tem feito na vida da gente. Há muitos convites, Jesus fez vários deles para a nossa vida, e tem uma canção que fala que a gente precisa se aproximar de Jesus, de Deus, numa relação bem mais forte, e é esse convite que a gente vê na palavra de Deus essa manhã. E a canção que você vai escutar agora vai falar sobre isso, sobre essa necessidade de você estar perto dele, de se envolver com Jesus, seu irmão, que lhe abriu o caminho para ter direito de ser filho do Pai, que lhe deu esse direito à família de maneira sobrenatural, que no seu sangue lhe abriu diante de você o reino dos céus. Então, essa é a hora da gente falar com Deus, da gente conversar com Ele, e da gente pedir que esse Pai, a gente pode dizer um paizão, se aproxime, estenda a mão e abençoe a gente. É hora da gente pedir a bênção do Pai. E nessa canção, ao ouvir as palavras aqui ditas, que elas sejam um apelo para o seu coração. Um coração que tem o direito de ser filho de Deus, e que hoje ouve mais uma vez dessa certeza de que Deus é seu Pai e que Ele está cuidando de você em todo o tempo. Que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você que Ele em volta e não pode abandonar, os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você sente muito a falta
de Jesus, mas sente estar tão longe que não podes mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus o aceita hoje como estás. Vai até o infinito me buscar, dar a vida para que possa te salvar. Seu amor não mede altitudes nem distâncias, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma um rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e nunca acusa. É o braço aberto que nunca recusa. Onde você vai se encontrar, se encontrar. Amém. Criador dos céus e da terra, nos colocamos diante do Senhor e lhe chamamos Pai. Chamamos assim porque a tua palavra nos autoriza a esta relação. Relação de filhos para com seu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque abriste diante de nós esta grande oportunidade. Que ela mude, que ela molde a nossa vida de acordo com a sua vontade. Que esta relação seja a força que nos impulsiona para a prática de um cristianismo feliz, alegre, contente, satisfeito, confiante, animado diante da sua presença. Que esta relação entre pai e filho nos abra os olhos diante de todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, que nos faça almejar cada dia mais pelo grande cumprimento dessa história que temos diante de nós, que é o encontro com Deus, nosso Pai, face a face. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos fortaleça e que em Ti possamos alcançar os altos e elevados objetivos que a Tua palavra coloca diante de nós. Que sejamos filhos de Deus, por onde andarmos, que as pessoas reconheçam em nossas boas obras que somos filhos de Deus, que a nossa vida possa demonstrar amor como Deus ama este mundo, que a nossa prática da comunhão expresse a importância que damos a viver ao lado do nosso Pai, conversando com Ele, falando das alegrias e pedindo o que precisamos. Que este mundo não nos afete com a ansiedade de cada dia, Senhor.
mas que tudo isso esteja colocado em tuas mãos, e que nossa vida demonstre buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, confiando todas as outras coisas na mão do Senhor. E que, enfim, Senhor, nossa prática de vida demonstre que não amamos o Senhor só com palavras, mas que amamos o Senhor porque é nosso Pai e o Senhor tem cuidado de nós cada dia. E as nossas decisões, as nossas atitudes demonstram que de fato Deus é nosso Pai e nós estamos aguardando ansiosamente o dia que viveremos para sempre com Ele. Muito obrigado por tudo, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Concede-nos um bom restante de sábado e que a alegria da salvação inunde o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.